Olá, gente! As doenças inflamatórias do intestino pertencem a um grupo de condições inflamatórias do cólon e do intestino delgado. Dentro das doenças inflamatórias do intestino, distinguimos a doença de Crohn, a colite ulcerosa e as colites indeterminadas ou indefinidas, as doenças inflamatórias do intestino, também conhecidas como DII, a sua sigla. São as doenças inflamatórias autoimunes. Podem surgir em qualquer idade e em Portugal afetam já mais de 20 mil pessoas. Eu tenho doença de Crohn há 18 anos e hoje vamos falar sobre o que é a doença de Crohn, que sintomas, como é que isso aparece, que tratamentos existem. Vamos lá! O que é isso de doença inflamatória? Então, a inflamação ou o processo inflamatório é uma resposta do organismo, do sistema imunitário, a uma agressão sofrida pelo organismo, neste caso pelo sistema digestivo. Todos nós podemos ter processos inflamatórios diferentes ao longo da vida, em zonas diferentes do corpo e com durações diferentes. O processo inflamatório em si não é um problema, é de facto uma resposta normal do nosso organismo como defesa. No entanto, a coisa começa a tornar-se patológica quando se torna crónica. Porque uma inflamação crónica, por definição, é aquela que se estende ao longo do tempo e que danifica os tecidos. Ou seja, a inflamação permanente, crónica, vai prejudicar a capacidade dos órgãos afetados de funcionarem corretamente. As doenças inflamatórias do intestino são uma forma de defesa exagerada do organismo que acaba por provocar lesões no próprio órgão. Isto resulta em alterações estruturais que provocam uma inflamação crónica no tubo digestivo. As doenças inflamatórias do intestino são crónicas, ou seja, mantêm-se ao longo do tempo da vida da pessoa e não têm cura até hoje. A doença de Crohn, como as doenças inflamatórias do intestino, progridem com períodos de atividade e remissão, ou seja, períodos em que a doença está ativa, em que a inflamação está intensa, que temos sintomas, interrompidos por períodos sem sintomas, em que a doença está em remissão, em que o intestino está mais estável, em que estamos melhor fisicamente. Os sintomas que ocorrem na doença inflamatória do intestino são mais preocupantes quando surgem em crianças e adolescentes, porque podem atrasar o desenvolvimento normal do organismo. Os sintomas podem surgir espaçados ao longo do tempo, em pequenas indisposições individuais, que vão aumentando ao longo do tempo em frequência. Ou podem surgir numa diarreia que de repente se instala e nunca mais desaparece. Até ser descoberto o problema e até ser dado o tratamento adequado, podem passar semanas ou meses ou anos. Os primeiros sintomas incluem diarreia, sobretudo depois de comer, dor abdominal, cólicas abdominais, náuseas, febre, que pode ser uma febre intermitente, que aparece de vez em quando, depois desaparece, não está constante ao longo dos dias, sangue ou pus nas fezes, perda de peso, fadiga e alteração dos hábitos de funcionamento do intestino. Estes sintomas vão se tornando mais persistentes ao longo do tempo. Por exemplo, no meu caso, no espaço de 3 meses, foi o tempo que demorou até me identificarem a doença de Crohn, passei a defecar desde uma vez ao dia para 70 vezes ao dia e perdi 11 quilos. Se estes sintomas continuarem durante muito tempo, dependente do nível de resistência do teu organismo, é possível que tenhas sintomas consequentes como desidratação extrema, anemia e outras carências nutricionais, artrite e dores articulares, pressão baixa, fígado inchado e aftas. O que fazer se alguém ou tu mesmo te encontras nesta situação? A primeira coisa a fazer é dirigir-te às urgências de um hospital ou marcar com urgência uma consulta num gastroenterologista. É importante ver o médico o quanto antes para que possam fazer os exames necessários e chegar a um diagnóstico e, consequentemente, ver opções de tratamento. A doença inflamatória do intestino pode ir piorando e podem surgir outras complicações mais graves, abscessos ou obstruções intestinais, perfuração intestinal, feridas e fístulas anais, hemorroidas e mariscas, cancro do cólon, tromboses ou embolias. A comunidade científica aceita que a causa das doenças inflamatórias do intestino é um conjunto de vários fatores ambientais,
imunitários, bacterianos, que ocorrem em indivíduos geneticamente predispostos. Ou seja, temos aqui vários fatores, alguns dos quais podemos controlar e podemos tentar prevenir algo. É o caso do estilo de vida, da alimentação, do exercício físico, mas depois temos muitos outros também que não conseguimmo controlar ou que nem sequer temos conhecimento sobre eles. É o caso da parte da genética, do sistema imunitário, sobre as diferenças entre a doença de Crohn e a colite. A doença de Crohn pode também ser chamada de colite de Crohn, que a inflamação pode surgir em qualquer parte do tubo digestivo, desde a boca até ao ânus, sendo, no entanto, mais comum que surja na zona do íleo, que é entre os dois intestinos, e no cólon, que é o intestino grosso. Já a colite ulcerosa, também chamada de retocolite, surge apenas no intestino grosso e no reto. Sabemos que a doença de Crohn aparece às manchas ao longo do trato digestivo, ou seja, afetando algumas zonas e deixando outras completamente intactas. No caso da doença de Crohn, a inflamação pode ocorrer a nível de toda a espessura da parede gastrointestinal, ou seja, pode afetar desde as camadas mais internas às camadas mais externas do tubo gastrointestinal, o que significa que muitas vezes a profundidade da lesão é maior. Enquanto que na colite ulcerosa a inflamação ocorre apenas na camada mais interna do revestimento do intestino. Mas basicamente a doença de Crohn e a colite ulcerosa têm as duas muitas coisas em comum, muitos sintomas em comum. Na doença de Crohn podem também ocorrer algumas complicações fora do sistema digestivo, como é o caso de artrites, inflamação dos olhos, descamação da pele, etc. As colites indeterminadas ou indefinidas basicamente são manifestações da doença que não se consegue caracterizar em nenhuma destas duas categorias, porque apresentam sintomas das duas. O nome da doença deve-se ao apelido do gastroenterologista suíço que descreveu e trouxe a público casos de pacientes com inflamação no intestino. O seu nome era Beryl Crohn. Isto foi em 1932 e temos que dizer que ele não trabalhou sozinho. Houve uma equipa, outras pessoas, das quais não sabemos o nome, que também estiveram implicadas nestes estudos. Estatisticamente, a doença de Crohn ocorre a 3 em cada 1000 pessoas na Europa e na América do Norte, e o seu número tem vindo a crescer ao longo dos anos. Os dados estatísticos recolhidos até agora também indicam que as pessoas com doença de Crohn têm, em média, uma esperança média de vida um pouquito, ligeiramente mais baixa do que a população em geral. Dentro da doença de Crohn podemos distinguir vários níveis de gravidade da doença: a leve a moderada, moderada a grave fulminante. O diagnóstico de uma doença inflamatória do intestino é feito através da colonoscopia com biópsia, de exames de imagiologia, como a ressonância magnética, a tomografia ou a radiografia com ingestão de bário, com o apoio também de análises clínicas de sangue e fezes. Uma vez que não temos cura ainda, o que podemos fazer para melhorar a nossa saúde e a nossa qualidade de vida é seguir o tratamento adequado que ajude a aliviar os sintomas da doença, manter remissões e prevenir novas incidências. A pessoa com DI deve escutar os conselhos do seu médico, estudar o seu caso e procurar informação, e depois então decidir entre as opções possíveis, comprometendo-se assim com a sua decisão. O que não quer dizer que não podemos mudar de decisão em algum momento da nossa vida, não é? Porque as coisas mudam, o nosso corpo muda, a doença também, portanto é perfeitamente legítimo mudarmos as nossas decisões. É importante tomar uma decisão consciente e responsável, porque em primeira e última instância é a pessoa portadora de DI, a responsável máxima pelo seu corpo e pela sua vida. Ninguém pode decidir a nossa vida por nós. Relativamente à medicação que se pode tomar na doença inflamatória do intestino, especificamente na doença de Crohn. Na primeira linha, para doenças mais leves e moderadas, temos os antibióticos, como a ciprofloxacina, o metronidazol, a rifaximina. Depois temos os corticoides ou cortisonas, 5-asa-aminosalicilatos, que são dos mais conhecidos e são de toma diária. Depois os imunossupressores, que surgiram já recentemente, também chamados de imunomoduladores, e os agentes biológicos. Portanto, uns como outros vão mexer em coisas do sistema imunitário e inibir de alguma forma a resposta. Outros possíveis tratamentos
são a cirurgia, basicamente é cortar uma parte do tubo digestivo que está afetada pela doença, pela inflamação, e a cirurgia com osteomiese, que no caso em que é necessário cortar a parte final do intestino grosso e, nesse caso, é necessário colocar uma bolsa exterior para que o conteúdo do intestino grosso saia por aí. Estas medicações e formas de tratamento têm as suas vantagens e desvantagens e, portanto, é importante estudá-las cuidadosamente. E, claro, a escolha de sob qual tratamento deve ser utilizado deve ter sempre em conta a gravidade e a frequência dos sintomas da doença inflamatória do intestino na pessoa. Para além de tratamento com medicação ou a possibilidade de cirurgia, é importante também conjugarmos com suplementação de vitaminas e minerais e com o probiótico, porque a pessoa com doença inflamatória do intestino tem uma menor absorção intestinal e, portanto, é importante dar um reforço de nutrientes para ter certeza que o intestino consegue assimilar tudo aquilo que precisa. Muitas pessoas com doença inflamatória do intestino apresentam regularmente carência de ferro, de vitamina B12, de ácido fólico e de cálcio, que são vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. E um probiótico, porque o intestino, uma pessoa com doença inflamatória do intestino, não está assim muito bem a nível da sua microbiotia. E, portanto, se cuidarmos ao longo do tempo que a microbiotia seja a mais saudável possível, vai ajudar a prevenir crises. Quais é que são os fatores de risco de desenvolver uma doença inflamatória do intestino? Os dados epidemiológicos mostram que uma pessoa que fuma tem 2 vezes mais probabilidade de surgir a doença inflamatória do intestino. Os caucasianos com genética do norte da Europa e etnia judaica também são mais suscetíveis de terem doenças inflamatórias do intestino. Pessoas com alterações frequentes do sistema digestivo, nomeadamente prisão de ventre persistente, alergias alimentares, má alimentação, muito fast food. Uma dieta rica em gorduras e alimentos processados é também um fator de risco. As investigações mostram também que viver em áreas urbanas é um fator de risco devido à contaminação a que estamos sujeitos. O uso excessivo de anti-inflamatórios não esteroides, a carência de vitamina D e pessoas que fizeram apendicectomia, ou seja, que cortaram o apêndice. Outro fator de risco é a existência de parentes próximos, familiares, com doença inflamatória do intestino. E porque é um problema de saúde que está a surgir cada vez mais em cada vez mais pessoas e pessoas cada vez mais jovens, as doenças inflamatórias do intestino estão a ter uma maior visibilidade a nível internacional e até já se constituiu um Dia Internacional das DI, que é o dia 19 de maio. Espero que tenham ficado mais esclarecidos. Se gostaram do vídeo, deem like, subscrevam o canal, partilhem com os vossos contactos e até à próxima!